Amados, eu quero compartilhar uma palavra, assim, de pensamentos que tem vindo no meu coração já há alguns meses, anos. É fruto de tudo isso que nós vivemos hoje como sociedade, o avanço da tecnologia, o crescimento exponencial das redes sociais, os relacionamentos entre as pessoas mudando. Vemos coisas positivas, coisas negativas em tudo isso. Vemos, às vezes, os relacionamentos ou as amizades sendo contadas mais como seguidores do que como relacionamento de verdade, né? Podemos, às vezes, ter muitos amigos, mas que nos seguem, mas poucos relacionamentos. Vemos a tecnologia avançando, nos permitindo trazer para perto aqueles que estão longe, mas ao mesmo tempo distanciar aqueles que estão perto. E diante de tudo isso, eu comecei a pensar e surgiu essa palavra no meu coração. Nós, como seres humanos, quase sempre estamos lutando muitas vezes contra a nossa própria natureza, talvez inconscientemente. Nós, quando Deus criou o homem, Ele disse que não era bom que o homem estivesse sozinho. Deus declarou isso. Eu sei que isso usamos muito mais para o matrimônio, para o casamento. Desculpa que vai sair algumas palavras em espanhol aí, viu? Mas vamos lá. Isso se usa muito mais para o casamento, para a família, mas em termos gerais, Deus criou o homem para ser um ser relacional, para se relacionar com um semelhante, porque Deus, o Criador do homem, é um Deus que se relaciona, e se Ele criou o homem, o ser humano, à sua imagem, certamente esse ser humano também vem com uma necessidade de se relacionar com o seu semelhante. Então, diante de tudo isso, quando vemos tudo isso acontecendo, vemos que o ser humano muitas vezes ele insiste ainda em andar sozinho. Ele insiste muitas vezes de andar isolado, ou talvez independente, ou com relacionamentos superficiais, e nisso ele está lutando contra a sua própria natureza, porque Deus não criou o ser humano para isso. Deus criou o ser humano para se relacionar. E quando eu estava pensando em tudo isso, eu ouvi uma pregação de um pastor na internet, e ele falava que 4 coisas que determinam o nosso futuro, nosso destino como pessoas. A primeira é as decisões que tomamos. A segunda é as pessoas com quem conectamos. A terceira são as palavras que falamos. E a quarta, a fé que praticamos. E eu ouvindo aquele homem falar, Deus foi colocando uma palavra no meu coração, tentando trazer uma ênfase mais forte nesse segundo ponto. As pessoas com quem nós nos relacionamos durante a vida. O que tudo isso implica? O que tudo isso transmite às nossas vidas com quem nós nos relacionamos? Nossos relacionamentos são em vários níveis. Nós nos relacionamos em família, dentro da família. Nós nos relacionamos na área profissional, quando vamos trabalhar, ou até mesmo podemos colocar quando vamos estudar. Nós nos relacionamos dentro de uma relação de amizade com pessoas. Nós nos relacionamos em comum unidade, que é o caso que estamos vivendo aqui. E dentro desses níveis, eu quero falar do relacionamento de amizade. O título dessa mensagem é: o reino de Deus é um reino de amigos. Vamos repetir? O reino de Deus é um reino de amigos. Nós vamos entender um pouco melhor sobre isso. Por que amizade? Porque em todos esses níveis, a amizade ocupa o seu lugar importante. Na família, como é tremendo ver quando o esposo é o melhor amigo da sua esposa, quando a esposa é a melhor amiga do seu esposo, quando os pais são os melhores amigos dos seus filhos.
Quando vamos para a área profissional, como é tremendo você trabalhar num lugar e nesse lugar desenvolver verdadeiras amizades. Não só companheiros de trabalho, mas edificar aí amizades sinceras, profundas. Como é importante às vezes, numa comunidade como essa, não sermos somente um número mais, mas poder desenvolver aqui dentro verdadeiras amizades. Deus estabeleceu o seu reino, um reino de amigos. Jesus, quando em João 15, ele expressa: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. O próprio Jesus, ele chamou alguns homens para estar junto dele, e ele preferiu em determinado momento desse caminhar, chamá-los de amigos. O próprio Jesus, o Filho de Deus, como homem nessa terra, ele necessitava relacionar numa base de amizade. Não somente seus discípulos, nós sabemos que muitas vezes quando Jesus passava por Betânia, ele encontrava aí uma família que era mais que uma família para ele, era amigos, onde ele gostava de estar, sentar ao redor da mesa, conversar, compartilhar de coisas. É a família de Marta, Lázaro, Maria e outros lugares que Jesus ele tinha necessidade de estar, mas com esses homens aqui ele falou: olha, eu necessito de vossas amizades, não que vocês sejam somente discípulos meus seguidores, eu necessito mais, eu quero chamar vocês de amigos, porque eu quero compartilhar algo mais profundo do que somente alguns ensinamentos. Eu quero compartilhar o que o Pai compartilha comigo, porque eu e o meu Pai somos amigos, e o que o meu Pai me compartilha, eu quero compartilhar com vocês. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Deus, em Tiago 2,23, fala que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Ele desenvolveu uma amizade com Deus, uma relação com Deus, ao ponto que ele foi chamado amigo de Deus. Quando olhamos para Êxodo, vemos que a Bíblia fala que Deus falava com Moisés cara a cara, como fala um amigo a outro amigo. Quando olhamos para a história de Enoque, fala que ele desenvolveu um relacionamento tão tremendo com Deus, que Deus falou: não, eu quero você para mais perto, vem para cá. Porque Deus anelava aquela amizade. Agora, amados, nós só seremos capazes de desenvolver um relacionamento de amizade com Deus, que não vemos, quando nós aprendemos a desenvolver uma base de relacionamento de amizade com as pessoas. Em João fala: eu não posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o meu irmão que vejo. E o mesmo princípio está aqui para a amizade. Eu não consigo desenvolver um relacionamento de amizade com... Quantos querem ser chamados amigos de Deus aqui, como Abraão foi? Eu quero. Mas o princípio dessa relação de amizade com Deus passa pela a minha relação de amizade com pessoas. Eu necessito aprender a desenvolver isso nessa terra, no contexto aqui. E é interessante que os psicólogos, os sociólogos, eles falam que nós, cada ser humano, ele é formado mais ou menos de uma média das pessoas com quem ele se relaciona. Vou explicar isso. Quando você consegue desenvolver um relacionamento de amizade com as pessoas, onde você está com elas, onde você passa tempo com essas pessoas, você começa a adquirir características dela e passar características suas para ela. Quantos já viram nos casamentos, né? Os casais, quanto mais tempo vai passando, mais parecido um com o outro se tornam. Não estou falando fisicamente, né? Porque
Os homens, geralmente, eles se desenvolvem diferente da mulher fisicamente, né? Para o lado, para frente, para trás e tudo. Não é isso. Eu estou falando de característica, de assimilar a característica um do outro, porque passam tempo juntos. E quando você desenvolve um relacionamento de amizade com pessoas que falam a mesma linguagem sua, você começa a misturar as características uma da outra. A Bíblia fala, em Provérbios, se andamos com os sábios, nos tornamos sábios. Mas se andamos com nécios, sofremos aflições. Então, quando você caminha com pessoas, sabe, você vai adquirindo características daquela pessoa, daquelas pessoas que você caminha. Quando você desenvolve relacionamento com pessoas que têm facilidade de amar aos demais, automaticamente você vai aprender a amar aos demais. Porque nós absorvemos características nos relacionamentos. Os relacionamentos de amizades são para edificar um ao outro. Eu sei que às vezes há situações que existem feridas, existem frustrações, mas isso depois vamos falar um pouco sobre isso. Mas geralmente, os relacionamentos de amizades verdadeiras, profundas, edificam um ao outro, constroem coisas positivas na vida do outro. A única coisa que nós não podemos deixar de fazer é não relacionar, porque é uma necessidade intrínseca nossa. O ser humano foi criado para relacionar-se. E, na verdade, nós não podemos ter uma vida espiritual saudável, uma vida espiritual forte, andando sozinhos. A vida espiritual é como uma semente que precisa de um solo fértil para crescer. E você pode ter um terreno fértil e pôr aí somente uma boa disposição interior, mas a vida espiritual necessita de um ambiente de relações de amizade, uma vida em comunidade. Em Hebreus está dizendo, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes amonestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Mas a Bíblia fala em Mateus que quanto mais estaria aproximando os dias do Senhor, a vinda do Senhor, o aumento do pecado, o aumento da iniquidade cresceria tanto que o amor se esfriaria de quase todos. Isso nós vemos acontecer na sociedade, mas a Bíblia que está falando, consideremos-nos uns aos outros, consideremos esse estar junto com o outro, a caminhar junto com o outro, estimular o amor às boas obras. Quanto mais vemos esse dia aproximar, quanto mais se aproxima esse dia, mais necessidade temos de relacionar-nos uns com os outros, de estabelecer amizades profundas com os outros. Nós passamos muito tempo, amados, passamos muito tempo em ambientes onde não se fala de coisas espirituais, e onde não se crê em Deus. Passamos muito tempo tendo conversas que suas substâncias não edificam nada. Você vai para a escola, você passa horas nessa escola, você vai trabalhar, você passa horas no seu trabalho, e às vezes aí são ambientes e conversas e diálogos que não te edificam em nada. Então nós necessitamos equilibrar esse suporte em nossas vidas na nossa área espiritual. Nossa área espiritual necessita receber um equilíbrio com relações, com pessoas com quem podemos nos edificar. Se você quer andar com Deus, ande com pessoas que andam com Deus. Andar com Deus, querer ser íntimo de Deus, demanda andar com pessoas que são íntimas de Deus, porque isso nos estimula.
Isso nos provoca, isso nos empurra para querer fazer o mesmo. Se você quer ter amizade com Deus, isso implica amizade com amigos de Deus. Se você quer ser íntimo de Deus, você tem que... As pessoas íntimas de Deus nos ajudam a colocar Deus em foco nas nossas vidas. Quantos estão entendendo isso? Amém? Assim que quando nós paramos para pensar, então chegamos à conclusão que amigos se escolhem. Eu não estou falando aqui que nós temos que ter amigos só crentes. É impossível isso. Nós nos relacionamos com todos os níveis de pessoas, sim, tipos de pessoas da sociedade. Eu estou falando que nós temos que aprender a avaliar nossas amizades para poder valorizá-las e priorizá-las. Quando aprendemos a avaliar nossas amizades, então vamos dar valor a elas e vamos dar prioridade a algumas. Porque algumas vão nos edificar mais que outras. Amigos se escolhem. Jesus fala: eu os escolhi. Eu quero que vocês estejam comigo, como amigos. Jesus. Não que ele rejeitava as outras pessoas, mas ele sabia que aquelas pessoas, por mais limitadas que fossem, ele queria ao seu lado, porque ele necessitava das suas amizades. E dentro disso, como avaliamos? Eu acho que fazendo algumas perguntas nós mesmos. Quem são as pessoas com quem nos relacionamos? Com quem do seu grupo de amigos as palavras sobre as coisas de Deus surgem mais facilmente? Quem do seu grupo de amigos ou amigas as palavras de murmuração, de fofoca, de calúnia surgem mais facilmente? Quem desse grupo de amigos tem mais facilidade de tocar nas suas feridas, alguns para te ajudar, outros para fazer sangrar? Quem desse grupo de amigos valorizam mais a comunhão que a diferença entre vocês? Isso é valorizar, isso é avaliar. Isso é ter uma visão mais clara com quem estamos relacionando. E dar valor. E priorizar. Colocar numa escala de prioridades. E claro, amados, investir mais naquelas que você vê que edificam mais. Não é ter inimizades. Jesus parava para conversar com os fariseus, Jesus parava para conversar com os doutores da lei, mas você vê Jesus querendo desenvolver amizades com homens, com pescadores, com homens simples, que estavam caminhando com ele já há alguns anos, algum tempo. Jesus não estava rejeitando os demais, ele estava avaliando, valorizando e priorizando. Algumas vezes ele chamava alguns desse grupo de amigos para estar mais perto ainda. E no momento mais crucial da sua vida, ele chama 3 deles, no Getsemane. E ele fala: eu necessito que vocês estejam comigo aqui. Eu necessito agora vocês não somente como discípulos, mas amigos, companheiros de angústia. E nós sabemos da história que eles não conseguiam estar despertos naquele momento. Mas Jesus falou: eu necessito de vocês aqui. As relações superficiais, amados,
elas desestimulam o querer estar junto. Se você começa a ver suas relações superficiais, que não acrescenta nada, você começa a perder o estímulo de estar junto com aquela pessoa. Por quê? Porque você e ela também não nasceram para viver uma vida de relacionamentos superficiais. Os seres humanos, eles necessitam desenvolver isso. E, na verdade, eu como pastor tenho algo que me preocupa. Quando olho para a igreja em geral, aqui, lá, as pessoas com quem mais tenho contato, e é que cada dia mais eu percebo que as pessoas vão em celebrações, em cultos, em reuniões cristãs, e às vezes saem mais vazios do que quando iam nas festas, quando não conheciam o Senhor. Ou saem vazios como quando iam nas festas, nas baladas, antes de conhecer Jesus. E eu pergunto, mas por quê? Eu entendo que é porque as pessoas deixam de relacionar com pessoas. As pessoas às vezes chegam quando já começou e saem depois, antes de terminar. Não olhamos mais nos olhos, não conectamos um com o outro, e quando perguntamos, olá, como você está? Às vezes se torna uma pergunta retórica, não estamos dispostos de verdade a ouvir a resposta sincera daquela pessoa, eu não estou bem. E analisando tudo isso, eu comecei a tentar entender, a explicar para mim mesmo, porque às vezes anos de vida de igreja mantém as pessoas tão superficiais. Eu encontrei aqui 3 pontos que poderia justificar, talvez exista mais. E o primeiro ponto é porque convivem mais com a instituição que com as pessoas. Muitos convivem com a igreja, a instituição, edifício, culto, mas não convivem com o outro, não se relacionam. Eles convivem com o auditório, vêm aqui, gostam de estar aqui. Eu estou falando de uma maneira geral. Não estou falando que talvez isso nem aconteça aqui. Mas eu observo, e aqui no Brasil principalmente, a gente observa as pessoas até mesmo falando que não necessitam esse tipo, nem mesmo do culto, do edifício. Mas muitas vezes convivem com o auditório, mas não convivem com as pessoas. Não abrem seus corações, não confessam seus pecados, não olham nos olhos, não compartilham suas dores, não abrem suas vidas, suas histórias, para que outros possam entrar nas suas histórias. Mas na realidade, em minha opinião, essas pessoas até mesmo querem viver uma vida de amizade mais profunda, mas são seletivas, querem abrir os seus problemas, querem chorar, querem confessar seus pecados, mas querem fazer com pessoas perfeitas. E não existe pessoas perfeitas. E são nos relacionamentos de amizade que a Bíblia fala que nos edificamos mutuamente. Nos corrigimos em amor e por isso podemos crescer, amadurecer. Igual eu costumo falar que no casamento, o casamento é uma das ferramentas mais poderosas de Deus para nos transformar. E os relacionamentos de amizade igualmente, nos transforma, nos amadurece, nos faz crescer.
O segundo ponto é porque às vezes preferem a superficialidade porque não querem ver a si mesmo com os olhos do outro. Vou explicar isso. Muitas vezes não queremos que ninguém nos diga verdades de nós mesmos. Não queremos que ninguém discorde de nós. Não queremos que ninguém nos aponte algumas coisas que nós não queríamos ver. E, amados, amigos que nos conheçam e que prestem atenção em nós, nos ouvem, nos respeitam e são sinceros com seu amor a nós, na verdade, essas pessoas é um olhar desde fora para nós mesmos. É aquele olhar que está fora de nós, mas que nos ajuda a ver a nós mesmos como somos. E se nós não queremos ter esse olhar fora de nós para nós mesmos, então buscamos a superficialidade. O terceiro ponto é porque preferimos ser quem não somos. No nosso relacionamento de amizade ainda usamos muitas máscaras. Até mesmo com aqueles mais íntimos, não somos suficientemente transparentes. Não somos nós mesmos porque temos medo de que nos rejeitem. Então criamos máscara, criamos maneira de viver que não nos mostre tanto quem somos. E às vezes as pessoas, não deixamos as pessoas aproximar muito de nós, então elas só conseguem ver as etiquetas que são postas em nossas vidas, os rótulos. Mas às vezes esses rótulos, essas etiquetas já não condizem mais com o que somos. Mas essas pessoas só podem ver o que somos se permitirmos elas aproximarem de nós, entrar na nossa história. Nós não podemos usar máscaras 24 horas por dia durante muito tempo. Abraham Lincoln disse: você pode enganar a todos por um tempo, pode enganar alguns o tempo todo, mas você não pode enganar a todos o tempo todo. Necessitamos permitir que as pessoas se aproximem de nós, nos conheçam quem somos, como somos, e às vezes por que somos assim. E só assim as etiquetas, os rótulos vão caindo. Porque na verdade a sociedade nos rotula, a família nos etiquetam, e infelizmente dentro das igrejas, dentro da família de Deus, também existe muitas etiquetas que põem, muitos rótulos. E esses rótulos somente vão cair quando permitimos que as pessoas se aproximem de nós e vejam o conteúdo que está dentro. Relacionamento, amizades. Só assim nossas amizades serão sinceras, edificantes, profundas e verdadeiras e seguras. Naquele exemplo que eu dei anterior, de que permitir que as pessoas digam algo de nós, nos faça ver nós com olhos de fora, tem um exemplo na Bíblia muito interessante. Paulo estava em Gálatas, e Pedro estava aí com ele, e Pedro estava atuando de uma maneira com os gentios, e de repente chega um grupo de judeus, e Pedro começa a mudar seu comportamento para agradar agora aos judeus, e ia contra um pouco os gentios.
E Paulo viu isso e falou: o que está acontecendo aqui? E falou para Pedro: Pedro, você não está atuando bem. Você estava atuando de uma maneira, reagindo de uma maneira, agora você está reagindo de outra. E a Bíblia dá a entender que Pedro aceitou aquilo, porque ele conseguiu ver através dos olhos de Paulo. E nesse outro exemplo aqui de amizades verdadeiras, existe um outro exemplo muito tremendo bíblico. Paulo era rotulado como aquele que perseguia os cristãos, matava os cristãos. E quando ele se converte, na verdade só Deus sabia que ele tinha se convertido. Deus e ele, né, possivelmente. E Deus vai até Ananias e começa a falar: Ananias, vai lá e fala com aquele homem, ministra sobre ele, ora por ele. O senhor tem razão? O senhor tem certeza, Deus, que eu tenho que ir lá? Sim, você vai lá. Depois Deus aproxima um outro homem de Paulo, Barnabé, o homem da consolação, o filho da consolação. E esse homem foi que introduziu a Paulo, porque conheceu o coração de Paulo dentro do grupo dos apóstolos. Por quê? Porque houve duas coisas aqui: um que se deixou ver e o outro que quis ver. E foram amigos e viajaram. Agora, Provérbios 27:16 diz que como o ferro com o ferro se afia, assim o amigo com seu amigo. E nós sabemos quando um ferro está afiando com ferro, sai faíscas, por causa do atrito. E aqui que está o problema, é que às vezes nos nossos relacionamentos, nós não gostamos dessas faíscas. Não gostamos dessa coisa incômoda muitas vezes. E muitos deixam relacionamento de amizade por causa dessas faíscas. Por isso não crescem, não amadurecem, não se desenvolvem. Preferem ficar discutindo, argumentando, tendo razões, e não abrir-se para crescer. A profundidade de nossas amizades vem com o tempo que passamos juntos. A vontade de cavar profundo, de conhecer. É uma relação de mutualismo, de reciprocidade. Guarda uma coisa com você: a qualidade da sua vida depende da qualidade das pessoas com quem você se relaciona. Mas não só isso, depende da qualidade da relação que você desenvolve com as pessoas que você se relaciona. Eu posso estar rodeado de pessoas boas, mas não desenvolver com elas uma relação saudável, profunda de amizade. Então a qualidade da sua vida depende da qualidade das pessoas que você se rodeia, permite que entre na sua história de vida, mas também da qualidade das relações que você desenvolve com essas pessoas. Quantos estão entendendo aqui? E na igreja, no corpo de Cristo, amado, não importa tanto o que fazemos, e sim as relações que construímos fazendo o que estamos fazendo. Você pode ter um ministério na igreja, servir na igreja, o corpo de Cristo, mas o mais importante é os relacionamentos que você está construindo enquanto você está servindo, enquanto você está abençoando, enquanto você está cuidando de pessoas. É o nível de relacionamento que você está desenvolvendo enquanto você está fazendo o que faz no corpo de Cristo. Isso é fundamental, isso é muito mais importante do que somente servir.
Quantas pessoas você consegue conectar a sua vida? O Danilo estava falando do testemunho aqui desses homens de Deus, de várias nações, que decidiram se conectar para poder servir melhor, para poder ajudar países necessitados. Por quê? Porque nós dependemos um dos outros. Seja em qualquer nível do corpo de Cristo, da igreja, quando você está servindo, quando você é chamado, entender o seu chamado de servir ao corpo de Cristo, você tem automaticamente entender que o mais importante, enquanto você estiver servindo o corpo de Cristo, é quantas pessoas você vai conseguir conectar e desenvolver relacionamento com essas pessoas. Isso é fundamental. Construir relacionamento de autenticidade, de verdade e profundidade é coisa do reino de Deus. Por isso que o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de amizades, é um reino de relacionamento, porque o Senhor desse reino é um Senhor que se relaciona, que não vai fazendo tudo sozinho. É um Senhor que decidiu criar um ser humano para relacionar-se com Ele. E o reino de Deus, onde nós não precisamos usar máscaras para estar juntos. Não precisamos ser quem não somos. Podemos ser quem somos. Podemos abrir o coração para que nos conheça. E podemos nos dispor para conhecer o outro. Para aproximar do próximo, que às vezes está caído na beira do caminho. E não somente perguntar quem é meu próximo. Necessitamos construir relacionamento de amizade dentro dessas perspectivas do reino de Deus. Pessoas que serão capazes de dizer e ouvir verdades em amor. Como necessitamos aprender a ouvir verdades que nos edificam, ditas com amor e em amor. Em Provérbios disse que há amigo mais chegado que um irmão, que se amamos a um amigo na angústia, ele se torna um irmão. Assim que o reino de Deus é um reino de amigos, onde irmão se torna amigo e amigo se torna irmão. E inimigos podem se tornar mais amigos que irmão. Esse é o reino de Deus que você vive nele, que você foi chamado para viver e para manifestar. O caminho do nosso crescimento espiritual é aprofundar para aprofundar nossa qualidade de vida, é viver nessa vida de relacionamento, de amizades. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história. Eu podia contar várias histórias da Bíblia que falam de amizade. A história de Davi e Jonatas, a história de Ruth e Noemi, a história de Paulo e Barnabé, a história de Jesus com seus discípulos, mas existe uma história aqui que me fala bastante coisas com relação à amizade. Ela está em Lucas, ela está em Marcos, é a história de um paralítico e os seus amigos. Marcos fala que eram 4, Lucas parece dar a entender que poderia ser mais, mas vamos falar em 4 amigos do paralítico. Você não precisa ler, eu vou só contar. Um dia Jesus estava pregando em Cafarnaum numa casa, e aí havia doutores da lei, havia fariseus, havia as pessoas aí, estava pregando, ensinando, curando, e a casa estava cheia de gente. De repente aparece lá fora 4 amigos trazendo um leito de um paralítico, ou o paralítico no seu leito. E eles tentaram entrar pela porta, não conseguiram, tentaram de várias maneiras entrar na casa, porque o propósito deles era levar o seu amigo paralítico até Jesus. E eles não conseguiram e tiveram a ideia: vamos subir no telhado, tiramos algumas telhas e abaixamos, e vamos baixar o leito até Jesus, que está lá no meio da casa. E assim fizeram. Subiram no telhado, tiraram algumas telhas e baixaram a cama com o paralítico justo onde estava Jesus ali.
E a Bíblia fala que Jesus, vendo a fé daqueles homens, dos seus amigos, disse ao paralítico: teus pecados são perdoados. E se criou aí um murmúrio dos fariseus, quem é esse que pode perdoar pecados? E Jesus discerniu aqui e falou: bom, se o problema aqui é esse, então levanta-te e anda. E esse homem levantou, e houve glórias a Deus naquele lugar, alegria. Mas essa história é interessante, aqui eu termino com isso. Os benefícios de uma amizade. Primeiro amigos conhecem suas debilidades e suas limitações e te edificam nela. Esses homens, eles viram a limitação daquele amigo dele, de chegar até perto de Jesus e ser curado. E não ficaram com pena, não desistiram quando não puderam entrar ali, mas conheciam aquela limitação, conheciam aquela debilidade e aproveitaram tudo isso para edificar aquele homem. E os amigos não ficam aí passando a mão na nossa cabeça somente, com pena de nós. Eles veem nossas debilidades, conhecem nossas limitações e nos edificam nelas. O segundo benefício que eu vejo aqui, que numa amizade, o mais importante não é o que dizem, o que falam, ou o que fazem por nós, mas sim o fato de estar e ser para nós. Para aquele amigo, para aquele paralítico, eu creio que o mais importante para ele é ver que aqueles amigos estavam com ele. E eram para ele amigos. Muitas vezes nós estamos num relacionamento de amizade e acontece uma tragédia que nós não temos palavras para falar. Não sabemos nem mesmo o que fazer. E nessas horas o mais importante é que aquele teu amigo, aquela tua amiga saiba que você está aí. E que você é. No reino de Deus, ser é mais importante que fazer. Quando somos, podemos fazer baseado no que somos. E numa amizade, o fato não está no que eu faço tanto para aquela pessoa, e sim no que eu sou para ela. E quando ela necessita, ela saber que eu estou aí. Terceiro ponto aqui, de benefício de uma amizade. Os verdadeiros amigos fazem de tudo para nos aproximar de Jesus, nunca para distanciar-nos dele. Se você tem amigos que estão te distanciando de Jesus, questiona essa amizade. Os verdadeiros amigos nos aproximam de Jesus, sempre. Sempre quer fazer que estejamos mais conectados com Jesus. E por último, uma verdadeira amizade está estabelecida na base da fé e do perdão. Não de dúvidas e ressentimentos. Fé para crer na pessoa com quem relacionamos. Fé para crer nas mudanças, fé para crer no amor, fé para crer que as coisas podem inclusive reverter quando uma amizade foi abalada. E uma amizade também está baseada em perdão. Nós necessitamos saber e entender que se uma amizade permanece, tem que estar fundamentada em perdoar e pedir perdão. Porque vamos decepcionar, vamos muitas vezes sair decepcionados, mas Jesus é o nosso mestre nisso. E as últimas palavras para Jesus, para Judas, depois daquele beijo da traição,
foi amigo. Faça o que você tem que fazer. Eu quero nessa noite animar você a, vamos ter um tempo de oração, abrir o teu coração para que pessoas possam entrar na tua história de vida. É tão precioso, são tantas riquezas que Deus pode trazer na sua vida, quando você permite que pessoas se aproximem de você, te conheça, e deixe de ser somente um irmão em Cristo, e passe a ser um amigo, uma amiga.